Boa noite, irmãos, amigos, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por ter trazido nós aqui, esse dia que nos deste, esses anos de vida que nos deste, que Deus vem nos sustentando dia por dia, segundo por segundo. Olha, esse mundo vai passando, entra anos, cada ano, entra anos, sai anos. E nós estamos aqui, só pela misericórdia de Deus. Estamos vivos, estamos com saúde, e agora, e tem a alma nossa também, né? Quem tem a alma salva, está melhor ainda. Os outros que não têm, está bom aqui nesta vida, né? Mas o futuro não tem um futuro bom. Então vamos concentrar os pensamentos a Deus e novamente vou pedir ao irmão Daniel que faça essa primeira oração e que a Deus prometa os pedidos, né? Que Deus nos abençoe e agradecer mais uma vez pelo Donizete que está ouvindo falar, Donizete? Está ouvindo? Não precisa falar mais alto, não? Não. Porque a mulher me disse que eu falei muito alto, que eu ia comer de todo mundo. Então a mão Paula falou, falar, não, aí eu tinha o microfone aqui, eu falei alto, né? Então, o irmão Daniel faz essa oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas muitas faltas diante de Ti. E graças te damos, Senhor, e de uma forma especial e particular, eu te agradeço pela Tua misericórdia, porque cada momento e segundo eu reconheço que ela é a causa de eu não ser consumido. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu santo nome, que o Senhor nos ajude a fazer isso com sinceridade e amor. Te agradecemos por cada alma aqui presente e pedimos a Tua bênção em favor de cada um segundo as suas necessidades, o que almeja os nossos corações. Se isso é bom, é do Teu agrado, eu sei que podes fazer qualquer coisa, desde que venhamos a ser gratos e Te honrar com isso. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. A Tua graça está estendida a todo ser humano. Pedimos a Tua bênção que desperte o coração de cada um por meio do Teu Santo Espírito, que possam enxergar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus mesmo que rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então, irmãos, eu não vou mudar de assunto, vou fazer de tudo para poder falar as partes que precisam da salvação. Estou estudando em Êxodo, capítulo, hoje cedo comecei o capítulo 12, tinha começado nesses dias o capítulo 7, e quarta-feira eu mudei. E hoje, cedo de manhã, eu ficava até em dúvida, tocando os hinos, outras coisas no pensamento. Presta, Êxodo ou não? E confundia, né? Desconcentrava até dos hinos, né? Isso não é bom, né? Já tinha visitante também, né? A gente fica preocupado, sabe o assunto que eu vou trazer, que eu venho de propósito de trazer, para edificar, para ajudar os visitantes, né? Mas vamos continuar o assunto de Êxodo, do capítulo 12, que fala da Páscoa, que muito não entende o que quer dizer da Páscoa, e fala também, dá para falar de Cristo também. Então agradeço a Deus por visitante, né? E vamos louvar a Deus, irmãos. Quem vamos cantar? 261, pode ser? Oi? 261. 261, sabe que nós conhecemos ele?
aí. Se não me engano, a música mesmo faz no 284.
Segredo de viver. Vendo? Não pode confiar nesse cantor aqui, está marcando lá bemol, 4 bemol, ele é 3 bemol. Escolhi, a 3 bemol, e o outro é. Eu é 4, Tá, é 4 aqui, ó, ele não. não, capa. Hã? Aqui, ó, tem 4 bemol, aqui, ó. Tá vendo aqui? E nele está escrito em bemol.
na direção do trabalho. Tudo isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos levar nossos pedidos a Deus de oração. Uma casa trabalhando em favor dela. Para minha família, meus filhos, netos. Pedido do irmão Vicente. Eu peço orações para o Jean, Marcelo e criação no sítio. Pedido do nosso mãe também, missionário. Mas a filha dele levantou a mão para essa família. E os meus. O Antônio deles. Vamos terminar esse lado aqui. Mais do que esse lado aqui, pede oração. Aqui. Minha irmã Ambrósio, lá em Santa Cruz. A irmã Ambrósio. Pegou bem. Vocês conhecem, né? Ambrósio é mãe da Neuza. Mãe do pastor Israel. Conhece mais. Com a voz muito boa. Nossa família também põe a viagem deles, que eles vão viajar, e a Maria que está internada lá. Pedido ao João Stick. Luciano família. O Daniel também, família. E o nosso amigo que não esquece de orar em favor da vida dele, trabalho, saúde, que venha sempre aqui junto de nós. Ordem, irmão Luciano, então. Santíssimo Deus, Pai, mais uma vez agradecemos por estar pela sua presença e peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas diante de ti, e agradecendo tudo que tem feito em minha vida. Peço também pelos irmãos, amigos, todos nós, pastor também, para ter essa palavra, que possa estar abençoando ele, a gente também para aprender mais essa palavra, que eles também que não aceitaram Cristo aí, que possam chegar a aceitar. E só Jesus é a salvação, a solução. E peço também para minha família também, meus filhos também, que eles possam ir para a igreja também e aceitar a gente e continuar com a gente pela igreja. E Deus possa estar abençoando a vida deles, possa estar tocando o coração deles também, que possa ir para a igreja. Por isso que eu peço e agradeço, então, seu nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, a página é 70, agora já é 77, versículo 5, aqui falando sobre da Páscoa. Capítulo 12, versículo 5, diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual toma a raiz das ovelhas ou das cabras. Quando ele fala o cordeiro ou cabrito sem mácula, está simbolizando, né, falando que era para participar da Páscoa, a primeira Páscoa, simbolizando Cristo sem mácula, que Cristo que é a nossa Páscoa. Cristo. Então, quando Cristo celebrou a última Páscoa, que aí a ceia, que era a continuação, então nós, comemorando a Páscoa, então ficou a continuação da ceia do Senhor. Você vê que
usa o pão sem fermento, né? Tudo simbolizando que Cristo era perfeito. Fermento é símbolo, figura de pecado. Então ele fala, um macho de um ano novo, porque Cristo morreu jovem. Ele se entregou jovem. Ele entregou na cruz para a humanidade jovem, no início do amadurecimento dele. Ele não foi de velho. Cristo morreu velho, de 70, 80 anos, mais ou menos 33 anos. Então, aí quando ele fala no 6 assim, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Se note bem que ele falou assim, ó, até o 14º mês, o 14º dia do mês. Você já sabe que dia que é esse, né? É o dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel. Então quer dizer que não era para ficar um para trás. Não era para ficar assim, eu vou, se der eu vou, senão eu não vou. Então ele exigiu 12 do versículo 6. Capítulo 12, versículo 6. É a mesma coisa hoje, a reunião da igreja seria ao ajuntamento de toda a congregação. Congregação, todos os membros. Para agradar a Deus, deve estar todos reunidos, porque a congregação de Israel, e sacrificará à tarde. Então nós vemos isso. Então, aí ele fala aqui que eles deviam selecionar, olha bem, o animal era para ser selecionado. Mas está frio aí? Então, deveria ser um animal selecionado no 10º dia e logo à tarde, no 14º dia, que nós já lemos isso no versículo 13, seria inspecionado minuciosamente. É para examinar esse cordeiro, esse animal, bem, para ver se ele não tinha defeito, não tinha mancha. Tudo simbolizando o nosso Senhor Jesus Cristo, que sem mancha de pecado, sem defeito, perfeito, que ele ia ser sacrificado na cruz do Calvário em prol da nossa salvação. E se Cristo não tivesse morrido na cruz, não teria chance de ser salvo. Se Cristo não viesse a este mundo, não pagasse os nossos pecados, irmãos e amigos, nós teríamos que pagar o resto da vida lá no inferno, porque ninguém conseguiria. Aí Deus exigiria uma vida perfeita. Nem que você nascesse, por exemplo, se for uma pessoa que conseguir andar perfeito sem pecar, ficar preso aí numa gaiola, num lugar tratando que ele não vê nada. Por exemplo, não enxergava, tivesse visão, não ouvia, não andasse, nada. Mas ele não seria salvo porque ele nascia em pecado, contaminado já no pecado da velha natureza. Então não era para ter nenhum vestígio algum de enfermidade esse cordeiro, que só poderia observar que ele representava, observando bem, o que ele representava, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que tira o pecado do mundo. Não existe mais ninguém. Não existe santo, não existe anjo, não existe nada, não existe homem. Jesus, ele levou os pecados na cruz. Mas se não aceitar esse Jesus, não tem nada com ele. Então, aí tinha que ser perfeito e os sacrificar à tarde. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 6, diz assim: senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então,
aí é perto das 3 horas da tarde, 15 horas mais ou menos, que morreu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Mateus 27, 46 também diz: e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na cruz, Jesus sabia tudo antes. Ele é onisciente, onipresente, sabedor do que ia acontecer. Então, mas ele percebeu uma hora que Deus afastou dele, porque durante todo o tempo que Jesus andou aqui nesse mundo, na terra, ele viu que o Pai estava presente, João guiando ele. E naquele momento, ele percebeu, ele sentiu falta do Pai. Ele sentiu que ele exclamou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês sabem por que Deus desamparou Jesus, o Filho, naquela hora? Por que Jesus viu isso, ele sentiu isso? Ele falou: por que desamparaste? Depois ele responde, no 47 diz: e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: olha, este clã chama por Elias. Então ele está chamando por Elias. Então eles vão puxar: olha, vocês sabem por quê? Os irmãos sabem. Porque Deus olhou naquele momento de Jesus na cruz. Jesus estava levando a carga do pecado, ele tomou o nosso lugar. Deus desprezou, porque me desamparou ele naquele momento. Porque ele pediu um pouco antes: Pai, se for possível, que o cálice era amargo, já disse. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, é como tu queres. Olha bem a oração do filho para com o Pai. E assim a nossa oração hoje não devemos exigir de Deus, no nosso Pai Celestial. Nós oramos, falando, devemos falar assim: ó, mas seja feita a tua vontade, como tu queres. Não só eu quero, não quer tudo. Não, ofende a Deus. Aí Jesus diz assim: se for possível, passe neste caso. Quer dizer o que ele quer dizer com isso? Pai, se for possível, salvar-se a humanidade pecadora da condenação eterna, do inferno, do lago de fogo. Porque ele tinha visto, se tiver um outro meio de eu não morrer na cruz, de eu não passar por esse sofrimento, tomar esse cálice amargo, essa humilhação, de tudo que pode imaginar. Mas não porque eu quero, como tu queres. Por que Deus viu que não tinha outro meio, a não ser que mandasse o povo tudo para o inferno? Se vive, quem mandou pecar? Quem mandou desobedecer a Deus? E nós merecíamos, e falei hoje para as pessoas que estavam em casa, a questão da Adventista do sétimo dia, essa vez eu fiquei admirado deles, de salvação, né? Bem, está tudo certo. A única diferença é que eu não participei, que eu estava no fundo, aí já falou do dízimo. O dízimo é uma lei, né? Tem que ser os 10%, a oferta não tem, quanto que dar. Aí eu não participei, senão eu ia explicar também, mas só sobre salvação, Efésios 2, 8, tudo que eu levei, explico com o nosso. Que a salvação é resultado. Então, tudo isso aqui. Então, voltando aqui. Então, nós cristãos, porque nós cristãos, mesmo assim, nós merecemos o inferno. Eles concordaram? Sim. Porque ninguém de nós faz a obra perfeita com agrada a Deus. Se fosse Deus que dá o que nós merecemos hoje, depois que nós arrependidos, é um inferno. Mas só que nós não vamos para o inferno, porque Jesus sofreu o equivalente dele, não sofreu no inferno, no nosso lugar. Não podemos dizer isso.
Ele sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar. O que era a dor que ele passou com humilhação é um inferno na vida de Jesus. Você vê que a gente fala assim, mas minha vida está no inferno. Minha vida virou um verdadeiro inferno, é uma força de expressão. Não é um inferno. Então, aqui então ele disse isso. Aí no 48, e logo um deles, correndo, olha para Jesus na cruz. Tudo isso é feito por causa do nosso amor, por causa de nós. Tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber, porque Jesus não tem sede. Tem sede. Eles não trouxeram água para Jesus. Vocês imaginam só, pegar uma esponja úmida, vinagre, levou na boca de Jesus. Você sabe que Jesus não bebeu? Ele não bebeu aquilo? Porque aquilo era como fosse uma, como é que eu vou dizer? Aquilo que não fazendo endoscopia, um sedativo. Se ficava sentado, não sentia. E Jesus sabia, isso aí impede o sofrimento, a dor, se tomasse aquilo. Ele não aceitou, não tomou. Então, nós vemos isso. Agora aqui no versículo 7 de Êxodo, e tomarão o sangue, olha bem, todo símbolo lá no Egito, e tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras das portas, das portas, e nas vergas da porta, na casa em que o comerem. Então, Senhor, então quer dizer, que aí o anjo que ia passar, por isso que fala Páscoa. Páscoa significa o anjo passou por cima. Ele passou, naquele que ele achasse o sangue, marcava lá, pintado de vermelho o sangue do cordeiro, que Deus exigiu, ele não feria o primogênito daquela família, que era o filho mais velho, que ele insurgido até. Então ele não feria, porque aquilo simbolizava que a pessoa creu. Ele acreditou no que Moisés falou, que foi avisado pelo Senhor. Então, aceitava. E aquilo, se alguém está conversando, não vai acontecer. Então, não passava aquele, o anjo passava, feria de morte o primogênito da casa. E hoje, nós estamos com Jesus, o diabo olha para nós. Ele viu o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, nós somos cobertos do sangue de Cristo. Por isso que nós não perdemos a salvação. Nós não vamos ser mortos, separados, mortos em separação total do inferno. Ficar lá no inferno. Então ele disse aqui, isso era para a libertação dos filhos de Israel do Egito. O sangue do cordeiro representava o sangue derramado de Cristo na cruz. Naquele tempo, Deus trabalhando com o povo, minúcia por minúcia, para tudo que acontecia, ninguém sabia nada. Eles não tinham as escrituras como nós temos. Então deveriam ser postos sobre as ombreiras, nas vergas das portas das casas. Mais tarde será aplicado o simbolizando que mais tarde, bem mais no futuro, que aconteceu, já foi na morte de Cristo, será aplicado o propiciatório no grande dia. A expiação significa aplicar-se nos nossos corações, o derramamento de sangue de Jesus, que foi lá na cruz. Então, foi para aplicar nos nossos corações. Se o mundo todo aceitasse o sacrifício de Cristo, mas irmãos, aceitar não é só de boca. Se perguntar, conversei com eles hoje também, ele falava até na minha frente, tão treinado, são bem sábio, né? Então, aquele evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, então, quando você perguntar, Jesus disse assim, não se turbe vossos corações, não é ficar com o coração perturbado. Não se turbe vossos corações. Jesus disse assim, crede em Deus e crede também em mim. E eu falei, se você sair perguntando para a cidade toda, para todo lugar que você andar, que você trabalha, você crê em Deus? A pessoa vai responder, eu creio.
Dificilmente vai encontrar alguém que fala que não crê em Deus, mas pode ter. Tem gente que não crê. E outros falam creio. Então você pergunta assim, você crê em Jesus? Ah, não. Outros falam que crê, mas eu não sou crente. Acho que é só crer em Jesus, só de crente. Não, Jesus diz crer em Deus e crê também em mim. Se crê em Deus e não crê em Jesus, não faz a maior obrigação de crer em Deus. Que tudo deve crer em Deus, saber que Deus existe, saber que Deus, Ele criou nós, Ele manda chuva. No teu ditado, não viu um patrãozão, manda chuva, chegou. Só para aquilo, né? Então, Ele manda chuva, manda sol, para sustento em nós. Então, crê. Mas por crer nele, não vai levar ninguém para morar com Ele. Tem que passar pelo Filho. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Aí ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse para os discípulos, para as pessoas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então aqui, agora no versículo 8, os irmãos dizem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas, e a comerão. Note bem, certamente ele não se referia à sua carne, literalmente, que se deve comer. Assim referia à nossa fé nele. Aquilo aqui é tudo símbolo de Jesus. Comer a carne de Jesus é você deixar Jesus entrar dentro de você como um alimento. Sempre deve estar com água comendo carne de Jesus. Você não para viver fisicamente, não precisa. Levanta de manhã, toma um café. Eu tomo um café, leite, pão, queijo, etc. Nós vamos alimentar você viver. Se você fazer regime de tal forma, você deita, você cai no trabalho, na produção. Alimento físico. E o alimento espiritual, quando nós devemos comer a carne de Jesus todos os dias. Como a palavra dele, alimentando a palavra dele, ouvindo a palavra dele, estudando a palavra dele, orando, alimentando. Você está alimentando, você tem força para viver na vida espiritual. As coisas que acontecem aqui não te abalam tanto, porque você está tão afinado com ele, está tão alimentado dele, que as coisas não passam batido. Você sente, mas o cristão está fraco na vida espiritual, qualquer coisa pelo mundo caiu. Ele se desapavora. Uma coisinha que cai, ele apavora. Pede oração, faz isso, aquilo. Ele está fraco espiritual. Ele não tem força, ele sabe. Ele tem bem entendimento. Sabe, eu não estou ofendendo a Deus, não estou alimentando de Deus para poder suportar as tribulações. Então ele diz, então o que faria é ter uma fé, estar totalmente nele. O que ele fez, ou o que ele faria por nós na cruz, no passado, que Jesus ia fazer, por ele já fez hoje. Nossa fé deve estar totalmente nele. A fé não pode estar dividida. Não sei se foi o irmão Daniel, foi o irmão Paulo que falou assim, ele tem ciúmes. É o irmão Paulo que fez saber. O Espírito Santo, ele não tinha ciúmes. Ele ciúme porque ele está vendo que você está pondo algo acima dele. Você está adorando algo acima dele. Você está adorando algo, você está valorizando algo desse mundo mais do que ele é salvo. Tem o Espírito Santo, ele sente ciúmes. Ciúme que tem zelo. Você nunca deve colocar nada acima de Deus. E nem igual a Deus. Assim, Deus na frente. As coisas desse mundo não é balanceado assim, porque precisamos das coisas do mundo. Preciso trabalhar, preciso disso, precisa comprar, precisa dividir, ter um recreio. Quem disse que não é pecado você ter um recreio? Não precisa saber esse recreio que você vai ter também. Você não vai exagerar. Se não vai exagerar, aí se torna pecado. Aí o Espírito Santo tem ciúmes. Então ele fala aqui, e que ele que faria na cruz, confiar na obra dele,
redentora. Depois ele fala que é assada ao fogo. Ele está contando que sobrasse as coisas para perder. Assada ao fogo. Tudo figura. Referia assim como o julgamento de Deus. Quando você fala fogo, é julgamento. O julgamento de Deus, que a morte viria sobre eles. Vocês fazem tudo isso. Se vocês não obedecerem, vão ser julgados. Como eu falei hoje cedo, aquele sangue, não é que se a pessoa passasse o sangue, ele estava salvo da condenação eterna, salvo daquela morte do matador que ia passar. Porque se ele não arrepender dos seus pecados, não arrepender, não viver, não vai. Porque obras não salvam ninguém. Por nós fazermos, então você crer em Deus não salva. Aí eu creio em Deus, eu segui para hoje terminar aquela passagem de Cornélio, religioso, um homem temente a Deus, fazia caridade ao povo, lá em Atos capítulo 10. Temente a Deus, orava de contínuo, mas não era salvo. Precisou Pedro ir lá pegar o evangelho. Aí depois falta, e as orações dele chegou na fila de Deus, chegou nos olhos de Deus. Então aqui nós vemos que é o julgamento de que a morte viria. E o carregador dos nossos pecados em nosso lugar, que foi o nosso Senhor Jesus, que ele carregou os nossos pecados na cruz. Aí fala, com pães sem levedura, tipifica a perfeição de Cristo, pães sem levedura. Então, a ceia não pode ter fermento. E nós também, na nossa vida, irmãos, não devemos, tudo que nós vamos fazer, que tenha levedura, que tenha pecado. Você vai participar em um lugar, qualquer coisa, vê se não tem pecado. Há pecado aí? Não conta comigo. Se eu tenho um amigo, convida, vamos passear, vamos qualquer coisa, vamos lanchar, vamos qualquer coisa. Dessa vez não vai ter pecado. Deixe eles que pequem, você não pode estar no meio. Não é para questão de isolamento. Não precisa isolar as pessoas. Pode estar no meio. O problema é você com Deus. É você com Deus. É como eu estou vivendo com Deus. Todo lugar que está. Agora, se eles estão bebendo, se eles estão xingando, se eles estão brigando, se estão tudo, vão participar. Tudo nós estamos. Não, mas você está participando do pecado. Você está pecando. E o Espírito Santo abusa. Então, nós vemos isso aqui, ó. E ele era inocente, como vinho, lá em Hebreus, nós vamos ler 7:26, fala, o qual ele sendo ausente, falando de Jesus, ausente de levedura, com ervas amargas, comerão. É para comer com ervas amargas. Erva amarga era para fazer recordar os filhos de Israel da escravidão que eles haviam experimentado no Egito. Depois de passar a sair, vamos recordar o que era lá. E nós devemos, irmãos, sempre recordar, olha de onde nós saímos. Nós saímos das trevas, nós saímos daquele mundo. Hoje nós estamos num mundo diferente. Vamos dizer assim, está no mundo da lua. Não fala assim, a pessoa está no mundo da lua. Estou falando isso, a pessoa meio desligada e tal, que não você está. Não, a pessoa está orando. A gente está orando, acontece isso, você está orando, a pessoa não sabe o que está fazendo. Ontem eu me pedalando de bicicleta, não deve nem falar essas coisas, né? E eu comecei, já tinha acabado de estudar, mas comecei a raciocinar no pensamento, assim, né? E a mulher passando um pouco lá, está conversando sozinho aí, então, aí você pega, você começa a falar, pedalando, conversando, então, tentando guardar na mente, ver se eu consigo, né? Ver aquilo que eu estudei, como se eu estivesse pregando, a hora passa, a 30 minutos. Depois eu estivesse pregando na igreja, eu não sei se os irmãos já fizeram isso uma vez, você está andando, você está pregando, você está andando, vendo e não vendo. Quando você pensa, você já está falando para ele, só falar a voz, sair a voz, mas você já começa a... Então não é que está delirando. Já falei, vai sofrer mal da saída, não é, assim pode ser também, né? Não sei, né? É Deus que sabe. Então, também a cruz sempre nos
nos faz, você olha para a cruz, recordar na atualidade de que fomos redimidos da escravidão de Satanás. Mas não é olhar para a cruz do crucifixo. Você olha no pensamento, sempre no versículo da Bíblia, Jesus foi crucificado em meu lugar. Ele me salvou, Ele me tirou das trevas dos pecados. Agora, o versículo 1: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Então, não comei nada dele. Então, quer dizer que cru, aqui o caso fala aqui, e nem cozido, e nem com água, assado. Então, devemos, no sentido figurado, isso fala de aceitar a Cristo com o propósito de renunciar o que não presta. O que não presta, deixa fora. O que não devemos tolerar, pecado em nossas vidas, né? Não devemos, não é que não podemos, todas as coisas nós podemos fazer, nós temos liberdade. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. Quer dizer que eu estou livre para fazer o que eu quero. Se eu quiser largar daqui, pegar a sanfoninha e tocar baile, né, e tal, está livre. Mas não me convém. Não, quem fazer qualquer coisa no mundo que gostava muito, convém? Não convém, pessoal. Não devemos tolerar pecado em nossas vidas. É isso que, sabe que está pecando? Não tolera. É o preço que foi pago na cruz por nossos pecados. Ele não deixou nada para nós pagar, Ele pagou tudo. E tem gente que quer pagar com penitência, quer repetir o sacrifício. Vamos repetir o sacrifício, vamos rezar tantas vezes, vamos não. Não é. Salvação pode caber em qualquer lugar. Em qualquer lugar pode ter filho de Deus salvo, em qualquer reunião, congregação. Isso não é uma congregação específica. Tem aquela específica que leva a doutrina mais séria, seguindo a doutrina dos apóstolos, como a Bíblia ensina, com cuidado e com zelo. Mas vai dizer que não tem fora? Tem, porque se crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e Senhor, ele pode ser salvo. Ele é salvo. E ele fugir dos pecados, por procurar ter tudo que não presta? Sim. Então aqui, irmãos, aqui nós devemos. Então quando ele fala aqui que o preço que foi pago na cruz, ele não deixou nada para nós pagar, ele cumpriu tudo o que o Pai exigiu. O Pai Celeste exigiu o Filho pagar todo. Desde o nascimento de Jesus até a morte, ele na caminhada certinho, ensinando, dando exemplo, ensinando. Se alguém te dar uma na tua face, para, não, oferece-lhe a outra, entendeu? Mas não é que você deve oferecer, está aqui, ó, você toma um tapa aqui, daqui a pouco está outra aqui, eu gostei dessa. Não. Se for para você revidar, então é melhor que ofereça a outra. Se alguém te obriga a andar uma milha, ande com ele duas. O cristão nunca deve entrar em atrito com ninguém. Isso não é fácil. Evitar coisas piores. Se alguém te perseguir numa cidade, mas essa coisa é difícil. Sabe o que ele mandou fazer? Alguém lembra? Fugir para outra. Se alguém começar a me perseguir na minha casa, lá eu tenho que vender. Se for para estar brigando com o vizinho, fazer brenda é melhor do que eu vou para outro lugar. Dentro da casa, em outro lugar. Se é uma coisa assim, ou aguenta, quero, ou se não. Então é assim que ele disse. Salomão também está lá, no provérbio, diz alguém que aquela vinha exaltada, com palavra dura, chega a pessoa exaltada, nervosa. Olha que na Bíblia ensina. Você daqui, a palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Pronto. É isso aí que ensina. Então ele fala aqui, a fressura
está relacionada com as vísceras lá de dentro, que foram tiradas e lavadas e logo colocadas de novo no animal. As coisas nas entranhas. As coisas que foi tirada. O que quer dizer? O que vamos dizer? Tripa? Essas coisas. Coração. E mais? Tanta coisa. Miúdos, vamos dizer assim. Então coloca de novo um animal. E que devia comer, e o que significa que quando se consumia o cordeiro, comendo ele, e significando que o pecado vai até as vísceras. Portanto, para tratar como pecado, a causa número 1 do pecado, infelizmente, em todo aspecto, tudo que Cristo fez na cruz será aceito. Quer dizer que Jesus, quando ele pagou, a pessoa não quer aceitar Jesus por completo. Ele quer aceitar em uma parte. Por exemplo, ele quer aceitar ele como Salvador. Não quer para o inferno. Mas o Senhor, aceitar ele como dono, não quer. Mandar na minha vida, não. Ele é dono de nós. Por isso que Deus não deve. Aqui está simbolizando aceitar Jesus, o Cordeiro de Deus por completo. Tudo que está nele, que existe para nós. Em tudo é isso. E não só interessa, às vezes, conosco, às vezes a pessoa aceita, mas não, fica uma coisa meio assim, só não com tudo, como eu falei, não com todas as que devemos, que ele exige. Ele exige que nós fazemos isso por amor. Então, tudo que devemos aprender da palavra de Deus, nós devemos aproveitar. O que nós conseguimos fazer, que está no nosso alcance, deve fazer. Então, por exemplo, ter uma renúncia quase completa. Renunciar de tudo aquilo que é mal. Renunciar é você largar uma vez por todas, que você gosta, que é pecado. Então, aqui é por isso que ele diz. Aqui nós vamos ler o versículo 10 e parar no 10. E nada dele deixará até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimará no fogo. Então não deixa a sua salvação para se aceitar amanhã. Eu vou pensar nisso. Faz um apelo. Essa coisa aqui eu vou deixar um apelo. Não vou fazer um apelo declarado por ninguém na parede. Mas olha, não deixe para amanhã. Se morrer essa noite. Então, olha, nada deixarei até amanhã. Amanhã eu vou pensar nisso. Amanhã, quem sabe? Não. Toma a decisão agora. Fala, eu vou seguir esse Jesus. E eu, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu não tinha aceitado ainda, eu olhava para o irmão Daniel e para o irmão César, jovem. Eu sentia vergonha. No final começou a mexer comigo. Um dia, quando eu estava morando na casa aí falaram para o meu Daniel que vai pregar agora no da 3. Fomos criados junto com nós, né? Fomos muito, trabalhando muito tempo juntos. E ele já tinha convertido e tocava comigo, não cantava também nada. Eu quero ver o irmão Daniel pregar. Aí eu vi no culto das 3, só vi a cabeça dele, pessoal. Ele pregando. Acho que é a primeira vez que eu uso o púlpito, porque foram falar para mim. E eu falava, é vergonha para mim. Jovem, tem tudo pela frente, para divertir, para viver nesse mundo. E passou a ser crente, converteu. O irmão sério desses jovens. Eu sentia vergonha, sinceramente. E isso aqui foi mexendo com a minha consciência. Eu trabalhando na farinheira, olhava o irmão Antônio e comecei a olhar muito para as pessoas. Aí comecei a visitar e vem. Fiquei uns 2 anos mais visitando a igreja. Aí pronto. Quantas manhãs passou, irmão? Se eu tivesse morrido, quantas manhãs eu deixei manhã? Não, foi anos. Foi dias, meses, sem decidir. Quando diz o pastor Rio falava covarde. O pastor Rio chamava nos para covarde. Covarde que eu pensava que estava xingando as pessoas. Agora, covarde, pessoa que tem medrosa. Covarde quer dizer medroso. Então, irmãos, é isso aí. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, se Deus permitir, e sexta-feira, se Deus permitir, que o irmão Daniel Martins prega, se Deus permitir, primeiramente. Quinto que vamos louvar a Deus na Paulinha. 83. Tem que usar os dois cantores, já estou confiando mais a posição do grupo lá. Pendurado no madeira. Está esse leão. Esse bacana. Pendurado no madeiro. Vamos ver se eu estou aí. Ah, tá vendo? Você vai ler aqui, Janão. Jesus.
Quer orar, irmão Damião? Quer orar? Todos de pé, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de reconhecer, saber o significado da Páscoa, que nos apresenta o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo Senhor estar sempre suprindo a nossa necessidade. Amém. Por estar nos ajudando no nosso dia a dia, tanto espiritualmente e fisicamente também, Senhor. Obrigado pelo Senhor estar abençoando todos os irmãos. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, nessa noite estar abençoando os visitantes dessa noite. Que a Tua palavra possa estar trabalhando no coração de cada um. Não só dos visitantes, mas também nos nossos corações como irmãos, que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor Deus. Abençoe o pastor, na vida dele, a família também, que o Senhor possa estar sempre suprindo a necessidade deles. E que o Senhor esteja conosco até a consumação do século. Amém. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado.